Boa tarde, amigos do Bate Pronto. Hoje o Bate Pronto não vai começar com a minha animação de sempre, tá? Porque hoje é um dia de luto aí no jornalismo esportivo em geral. É um dia de luto em homenagem a Antero Greco, a Apolinho, Washington Rodrigues e Silvio Luiz. 3 monstros do jornalismo esportivo que se foram. E eu faço questão de hoje começar com um texto que eu escrevi agora em casa, antes de vir para a Jovem Pan, porque eu falei, a gente precisa fazer uma homenagem a esses 3 caras, porque de uma vez só o jornalismo esportivo perdeu 3 gênios, 3 pessoas que revolucionaram a nossa profissão. Então, eu fiz esse texto aqui em homenagem aos 3, e eu começo agora. O Brasileirão parou aqui embaixo, em respeito às vítimas do Rio Grande do Sul. Mas tudo me leva a crer, pela fé que eu tenho em Deus, que vai haver uma transmissão mais do que iluminada de futebol lá em cima hoje. Um jogo narrado pelo histórico Silvio Luiz. Afinal, quem vai esquecer do Pelas Barbas do Profeta? Confira comigo no replay. Pelo amor dos meus filhinhos. Um jogo comentado pelo carismático e sempre genial Washington Rodrigues, o Apolinho. O homem que construiu a história esportiva nesse veículo, onde eu hoje trabalho com tanto orgulho, a rádio. Apolinho foi por mais de 60 anos uma referência do jornalismo esportivo na rádio. Ajudou a transformar jornalismo também em entretenimento. E para ser justo, o jogão hoje lá em cima tem que ser um clássico entre o Flamengo do Apolinho contra o Botafogo do Silvio Luiz. Num Maraca, lotado de Geraldinos e Arquibaldos, como dizia o eterno Apolinho. Quem sabe não vai ser um Botafogo dos consagrados Garrincha e Nilton Santos contra os garotos do Ninho, que morreram de forma trágica e são hoje tratados como anjos e estrelas nos cantos da torcida do Flamengo. E o vencedor, pode ter certeza, vai enfrentar o Palmeiras. Porque o pós-jogo, lá de cima, também vai ter uma luz especial esverdeada. A luz de um palmeirense que sabia misturar com excelência jornalismo e bom humor. A luz do genial Antero Greco, um cara que ajudou a revolucionar o jornalismo esportivo na TV. Somando a carreira desses 3 anjos hoje do jornalismo esportivo, são 32 Copas do Mundo. Logo, o jornalismo esportivo hoje chora, mas agora o reino dos céus terá transmissões históricas e repletas de luz. Descansem em paz, Silvio Luiz, Apolinho e Antero Greco. Eu faço questão de fazer essa homenagem. É uma perda irreparável para a comunicação, né? Porque são 3 monstros, 3 caras que fizeram parte da construção do jornalismo esportivo. E a gente, claro, vai falar aí sobre a vitória do Flamengo na Libertadores. Nem consegui começar com o meu alto astral de sempre, porque eu perdi sempre o Vamp, né? Perdi sempre o Vampeta e vou pagar muito feliz. Vamos falar do Palmeiras também, vencendo. Mas antes eu faço questão de passar a palavra para esses 2 caras que conviveram com essas pessoas. Eu tive o convívio com o Apolinho, tá? Tenho com os filhos dele, mandei mensagem para todos. É um cara genial, gente boa, simples, bem-humorado pra caramba, sempre brincava. E, Wander, passo primeiro pra você, porque você trabalhou com os 3, né? Você trabalhou com o Silvio Luiz, com o Apolinho e com o Antero Greco, e depois o velho Vamp, que com certeza teve gols narrados e comentados por essas feras do jornalismo. Abração pra você, Asmar, pro Vampeta, pro Piperno, pro Flávio, para todo mundo que está nos acompanhando. As últimas horas foram muito tristes, né? No domingo, eu fui acordado logo cedinho, amanheci, na verdade, estava ainda surgindo a claridade, por uma mensagem do nosso queridíssimo Paulo Soares, que fez tanto tempo o programa com o Antero Greco, que era uma diversão para aqueles que gostam da madrugada, né? Curtiram a madrugada com essa dupla bem-humorada, inteligente, extremamente bem informada, agradável de assistir. E quando ele me contou que a situação de saúde do Antero era muito grave e que os médicos diziam que ele tinha
só alguns dias de vida. E a primeira coisa que veio, eu até falei para o Flávio recentemente, falei, Flávio, a primeira coisa que veio quando chegou essa imagem do Antero, de tantas coberturas, de tantas viagens, de tanta conversa, a primeira coisa que me veio na cabeça foi um momento, eu até publiquei uma foto hoje, comendo um enorme cachorro quente na porta de um hotel em Londres, né? Tinha um carro maravilhoso parado lá, um hotel chique, e nós numa pobreza, comendo aquele cachorro quente, porque estava numa correria acompanhando a seleção brasileira, coisa que nós fizemos ao longo de décadas. E a foto está aí, Asmar, só para você ver. Aquele carro não era meu, e nem do Antero, né? Então, a gente estava comendo porque era a única coisa que tinha, estava esperando a seleção brasileira. Eu fiquei muito triste com a morte do Antero, companheiro brilhante, dentro e fora das redações, muito bem informado, extremamente bem-humorado e sempre, nas suas conversas pessoais ou por mensagens, ele terminava com grazie Baccio, né? Bem italiano, e eu fiquei muito... Romano, né? Você para Roma, né? Isso, muito triste com a morte dele. Você falou dele, você falou do Washington Rodrigues, querido repórter, grande repórter, aqueles cabelos brancos lá. Comentarista depois. Comentarista, técnico, tomou um susto quando foi convidado para ser treinador, mas foi um repórter extremamente competente, maravilhoso, viajou muito com a seleção brasileira, ele, Kleber Leite, Ronaldo Castro, que você conheceu todos eles no José Carlos Araújo, narrador. Heraldo Leite, enfim, éramos todos, eu não sei se o pessoal sabe, mas todos também foram jovens. Então, Gilson Ricardo. Isso, todos acompanhando, e muitos outros companheiros do Rio de Janeiro, sempre seguindo a seleção brasileira, e fizemos grandes coberturas juntos. Apolinho foi muito querido, e eu também lamentei muito a morte dele, que ele vinha combatendo uma doença há 2, 3 anos aí, e não resistiu. E o Silvio Luiz. Riquíssima história da televisão brasileira, do rádio brasileiro, bordões inesquecíveis que já foram citados aqui, alguns pelo Tiago Asmar. Um personagem extremamente... Pegou no colo vários jornalistas que hoje estão brilhando em atividade. O Silvio Luiz realmente foi um personagem extremamente importante. É o chamado mal-humorado engraçado, né? Com aquela carranca e foi sempre extremamente engraçado. Companheiro, figura maravilhosa. Tem histórias importantes com a família que comanda essa casa. Foi personagem importante da TV Record, parceiro das transmissões comandadas pelo seu Tuta. Enfim, foi árbitro de futebol, teve passagens incríveis. Quando ele abandonou, ele mandou todo mundo para aquele lugar e saiu caminhando e foi embora, largou a arbitragem. Enfim, eu lamentei muito a perda desses 3 companheiros com tantas histórias que a gente viveu juntos. Vamp, você teve gols narrados pelo Silvio Luiz, você até me mostrou aqui. Você foi lá? Você quer por último? Porque os caras... É a praia dos caras, depois vai passar, vai fechar comigo. Ô Flávio, você também trabalhou com a grande maioria deles, né? Antero Greco, Apolinho e Silvio Luiz. De uma vez só, o jornalismo esportivo perde 3 dos criadores dessa nossa profissão. Bom, Pilhado, boa tarde pra você. O Apolinho, até a gente brincou bastante aqui com a história do Renato Gaúcho e tal, né? Ficou marcada. E aí um dia você fala assim, pô, não sacaneia o Apolinho. Eu falo assim, Apolinho é muito querido, né? Era um companheiro de campo lá, de pisar na lama junto. Antero, companheiro de bate-papo das histórias da Irlanda, quando ele falava da adorada Irlanda, né? E aí a gente fica muito triste. Agora, Silvio Luiz é um caso à parte. Silvio Luiz, na minha vida, é um caso à parte. Silvio Luiz é difícil. Silvio Luiz... O Vanderlei falou que pegou no colo, muito jornalista, e eu era um nada. Nada. Moleque da Penha. E aí no dia 13 de outubro de 77 eu faço uma transmissão da final do Campeonato Paulista com um maluco lá que ficava gritando umas coisas muito doidas. Mas eu entendi rapidamente o que ele queria. E eu passei a ser a escada dele. Então eu ia atrás das informações mais hilárias para que ele pudesse fazer as brincadeiras dele. E aí um dia,
Nós estamos no Uruguai, na mini-copa, mesmo quarto lá. E aí tinha uma aparelhagem enorme, então a gente escuta uma voz pesada, né, gritando. Aí o Silvio Luiz, a gente acordou, né, meio assustado e tal. Aí o Silvio Luiz falou, caramba, tá ruim a coisa aí. Dr. Paulo Machado de Carvalho. Imagina, era o dono de tudo, né? E Paulo Machado de Carvalho, pô. Dr. Paulo com a voz ofegante. E ele falou assim, Silvio, ganhamos da Globo, Silvio, ganhamos da Globo. Brasil e Alemanha. Aquele jogo do Serginho Chulapa e do Zé Sérgio. Aí, ficamos olhando um pra cara do outro e falei assim, o doutor Paulo não ia ficar com brincadeira. Como é que é ganhar da Globo, pô? A Record, que foi a maior TV que o país já teve, naquela época já estava no final. A Globo era uma estrutura fabulosa. E a gente era, né? Silvio Luiz ganhou da Globo. Ganhou da Globo. E a partir dali, nós mudamos completamente tudo. Nós, o Silvio com aquela irreverência dele. Chegou um momento que a gente não dependia do jogo. O cara assistia. Eu lembro do famoso jogo Guarani Portuguesa, no campo do Guarani, que não tinha ninguém no campo. Nem a torcida foi no campo. E nós demos uma audiência brutal, ganhamos da Globo. Aí o Silvio Luiz falou, precisamos criar alguma coisa nova. E no caminho nós compramos uma pizza e demos uma pizza pro melhor em campo que nós escolhemos, que era o árbitro, Roberto Nunes Morgado. Aí o juiz sai com uma pizza na mão. Clube dos Esportistas, que mudou a TV brasileira, porque era um programa completamente oposto a toda a seriedade da TV, a gozação. O Silvio Luiz foi meu padrinho de casamento, foi sempre muito ligado à minha família. Depois trabalhou com o Bruno. Enfim, o Silvio Luiz, para mim, o maior narrador da história da televisão brasileira. Não falo hoje que ele morreu, porque ele sabia trabalhar a televisão. Ele fazia, como ele foi diretor de TV, como ele foi câmera e tal, ele sabia trabalhar a TV. E quando a bola entrava, ele não falava gol. Denunciou que você não fala gol. O cara tá vendo, pô. Por que eu vou falar gol? Aí batia na trave no pau. Aí já é sacanagem, né? Passava perto. E depois, anos depois, trabalhando com o Armando Nogueira falava assim: olha, nunca imaginei que fosse trabalhar com você, já na cultura. Você e o Silvio Luiz eram a maior dupla de cafajestes da TV. Não tinha como combater vocês, porque a Globo perdia pra vocês, mas o Silvio Luiz falava no pau. Como é que ia mandar o Luciano do Vale falar no pau? Na Globo. Era imbatível. Fora coisas do tipo, ele pegava uma TV, Flávio, eu te usava uma camisa azul com o número 7 enorme, e ele falava assim, Flávio, vai mais pra direita, vai mais pra esquerda, de costa. Era o boletim da Globo ao vivo um pouquinho antes do jogo. Quando os caras viram o número 7, a Record vai transmitir também. Cara, depois nós fomos juntos pra Bandeirantes e tal, aí cada um foi trabalhar para um lado, mas a gente nunca perdeu o contato. É assim, eu acredito, as pessoas falam assim, existe uma onipresença de Deus. Deus está em todos os lugares. Mas Deus não desce e entrega para você. O que ele faz? Ele usa pessoas para te acelerar. E o menino da Penha, pé de chinelo, sapato furado, precisava de alguém. Deus precisava. Ele queria me ajudar, mas como é que ele ia fazer? Ele não ia descer e me levantar, né? Aí ele usou o Silvio Luiz. E através do brilho do Silvio Luiz, eu só fui naquele brilho. Só segui aquela luz. E estou há 50 anos no meio. Então, o que eu posso falar? Foi candidato a presidente? Candidato a presidente da Federação Paulista de Futebol, outra sacanagem. É tudo sacanagem. A gente só fazia sacanagem. Charrete, né? Charrete, carruagem. A gente foi candidato a presidente da Federação por quê? Porque dois políticos entraram para disputar. E a gente achava aquilo o fim da picada. E aí a gente resolveu fazer uma candidatura como cartola. Nós somos de fraca e cartola. Todos os caras da imprensa, o Vanderlei era da chapa, os Marciano era da chapa, era Orlando... Da brincadeira, né, Flávio? E na época tava tendo uma economia olha aí. Na época tava tendo uma economia de gasolina, não podia usar gasolina. Então nós descemos de charrete para economizar combustível. Quando nós descemos a Brigadeiro, chegou na porta da Federação com um fuzuê. E o mais engraçado é que tinha um cara que dominava, ele era o dono de todos os cartórios do futebol brasileiro, chamava Zé Ferreira Pinto Filho, ele era presidente do Juventus. Ele mandava e desmandava. Só que ele tinha feito... essa é a chegada lá na sede da Federação. Ele tinha feito uma sacanagem com o Silvio Luiz quando o Silvio Luiz era árbitro, por isso que ele parou de trabalhar. E aí a gente tinha o programa, o Clube dos Esportistas, que era um clube, uma coisa maluca, era uma sala, e total irreverência. E aí
tinha uma moça que ela era figurante do Zé do Caixão, e ela apareceu lá e a gente colocou ela como garçonete. E ela era pequenininha, o Zé Ferreira Pinto também, nós colocamos o nome dela de Ferreirinha, homenagem ao Zé Ferreira Pinto. E aí o Zé Ferreira Pinto, que estava coordenando a eleição, teve que chamar a nossa chapa para fazer alguns acordos lá e tal. Então era uma coisa muito hilária, era uma coisa muito louca, né? Aí a cobertura do SBT Record, você vê aí, cara, impressionante. Pessoal, Juca Kfouri e J. Ávila. Eli embaixo, agachado. Ó, ali é Fernando Sasso, Ciro José, Cajuru, J. Ávila, Rui Viotti, que era um gênio, Juca Kfouri, Fernando Solera, Fábio Sormani, Osmar de Oliveira, Silvio Luiz, Eli Coimbra e eu. Tá 6-6 agora, cima, infelizmente. Lá em cima não é o Ciro José? Ciro José. Ciro José. Tá 6-6, infelizmente. 6 daí já se foram e 6 estão vivos. Cara, foram momentos, né? O Bruno fez aniversário 3 anos. E aí eu pedi pro Atim Espirro irem lá para fazer uma festinha pro Silvio. O Silvio Luiz virou cinegrafista. Eu tenho isso, o Silvio Luiz narrando a palhaçada e tal, não sei o quê. São coisas assim que... Dona Márcia, a mulher dele, maravilhosa. Eu vi a família dele crescer, ele viu a minha família crescer. Aí, sabe, é aquele cara que não é meu parente, não é meu tio, não é meu pai, não é meu irmão, por coincidência, mas foi coisa de Deus. Ele falou, vou usar esse cara para te levar lá para cima e o Silvio Luiz cumpriu muito bem a missão dele, me ajudando muito, muito. Sou eternamente grato ao Silvio Luiz, eternamente grato. Eu já sabia que não tinha mais o que fazer, desde o último domingo, falando com o filho dele. Mas na hora que chega a informação é muito pesado, né? É muito, muito duro. Mas o Silvio é linha direta pro céu, viu? Porque ele ajudou tanta gente, ele é um cara tão mal-humorado que só ele, né? O apelido dele era iogurte, ele ficava puto de chamar de iogurte, que era branquinho, baixinho e azedo. Mas nesse azedume dele, que ele deu a mão para tanta gente, se você pensar, nossa, ajudou um monte de gente. Você citou essa foto, o seu Rui Viotti, né? Vocês têm a célebre história da Copa de 82. Transmiti pelo rádio, porque a Globo comprou com exclusividade, foi a primeira vez, porque ela perdia da gente, né? E o seu Rui era o chefe de vocês, né? Aí o Rui, ele era uma espécie de coordenador. E aí ele bolou, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma campanha, baixa o som da TV e ouça pelo rádio. Aí nós, claro, a Globo deu 98% da audiência, mas a Rádio Record ganhou da Rádio Globo. Então era coisa do Silvio Luiz, né? O cara baixar o som da TV, botar um radinho para ficar ouvindo a narração do Silvio Luiz. Era uma coisa assim, inacreditável. O Silvio tinha sacadas assim, impressionantes. Foi muito bom, foi muito bom. Aquelas coisas que você fala, puxa vida, que legal que a vida me deu isso. Olha lá, o Silvio na TV Record, né? Isso é antes de Flávio Prado. Ele era novinho. Foi muito bom, foi bom, valeu demais e, enfim. É triste, mas do jeito que o Silvio estava, não dá para ficar, não. E uma coisa maravilhosa. Você vê como Deus gostava dele. E praticamente ele partiu trabalhando, né, Flávio? Então, é isso que eu ia falar. É isso que eu ia falar. Olha como Deus gostava dele. Gente, 89 anos trabalhando na TV Record, que foi a mudança de vida dele. Ele teve um primeiro problema na TV Record, trabalhando. Olha que dádiva. Quantas pessoas conseguem ter algum trabalho com 50, 60... O Silvio, com 89 anos, estava no ar quando ele teve o primeiro problema. Aí ele se recuperou desse problema, foi para casa e lá ele teve um infarto. E aí não teve mais volta. Então Deus foi generoso com ele passou essa generosidade dele. Dona Elizabeth e Darcy, a mãe dele, que ele sentia tanta falta, está lá esperando por ele. E a Verinha, a irmã dele, foi assassinada. Estão esperando por ele lá e... Enfim, eu tive a alegria de colocar o Silvio Luiz no meu Flávio Prado Entre Amigos, né, no meu canal de YouTube. Quem quiser ver, veja lá, tem histórias bem legais, a gente está recolocando. Sabe, a vida do Silvio Luiz é uma vida impressionante. Coisas assim, impressionantes. Piperno, você trabalhou com algum deles? 5 anos com o Silvio Luiz no Band Esportes, de 2005 a 2010. O Silvio, que sempre foi um dos meus ídolos, né? Se tornou um grande amigo e aí a idolatria aumentou, porque eu vi coisas que o Silvio fazia. Bom, primeiro que nessa fase de mundialito aí que o Flávio descreveu, eu morava em Araçatuba ainda, enfim, adolescente, ficava vidrado lá nas transmissões da Record, o trio Silvio Luiz, Pedro Luiz e Flávio Prado.
muita coisa de Campeonato Paulista, o Silvio narrando as peripécias lá dos Campeonato Gaúcho, no domingo à noite. O jogo não importava. A gente ganhava, o Silvio Luiz ganhava sozinho. O jogo era um mero detalhe. E o Silvio gritando, humilha eles, lá pro Zé Sérgio, em um monte de jogos, né? Uma fase fantástica do ponto esquerdo do São Paulo e Seleção Brasileira. Aliás, eu mandei para você e tinha mandado para o Silvio uma reportagem que a revista Placar publicou no começo da década de 80, falando dos jogos, do período em que vocês ganharam da Globo, que era realmente um fenômeno. Vou ver até se eu acho isso, porque acho que é um registro importante. Mas eu, amava o Silvio por tudo que eu aprendi, por tudo que... E a gente viajou juntos, a gente fez um monte de campeonatos juntos e com histórias maravilhosas. Por causa do Silvio, eu quase tive que narrar um gol ao vivo. Em duas das minhas 3 primeiras transmissões com o Silvio, eu vivi momentos de grande tensão. Inclusive, numa delas, eu cheguei a brigar, a gente chegou a brigar no ar. Depois ficamos separados há quase um ano. E depois o Band Esportes voltou a nos escalar por um acidente de escala. E a partir disso a gente foi construindo uma amizade muito sólida e visitava o Silvio, viajava com ele, enfim, para fazer transmissões. Às vezes eu ia lá em Alphaville almoçar com ele, o Silvio adorava lá uma churrascaria. Aqui na pizzaria do Esquerda, a gente tinha um grupo lá, o Silvio estava sempre lá contando histórias. Mas o dia do gol, isso foi em 2005, o Band Esportes, então, naquele momento tinha um campeonato português e era um jogo do Porto e um dos jogadores do Porto era o brasileiro Diego, que jogou no Flamengo até agora, até há pouco tempo, né? O Diego tinha ido do Santos para a Europa. E aí, naquele dia, o Silvio começou a se desentender com o pessoal do Switch. Ele estava pedindo alguma coisa lá que o pessoal não fazia e tal, e ele foi ficando bravo no meio da transmissão. Ele fechava o microfone dele, fulano, não sei o quê. Aí eu falei, esse negócio hoje não vai acabar bem. Até que o Silvio, em um determinado momento, ficou de saco cheio e abandonou a transmissão para ir até o Switch dar a bronca pessoalmente, mas o jogo rolando. O jogo rolando, tal, eu volta, Silvio. Eu comecei aquele comentário interminável, né? Porque não tinha narrador, e não podia falar que o narrador, enfim, não estava lá contando história, e o jogo lá comendo solto. Até que alguém lança uma bola pro Diego, me lembro desse lance até hoje, ele entrando pelo lado direito da área, eu coloquei a mão no rosto e falei, meu Deus, é lance de gol, né? O Diego armou o chute, pá! A bola na trave. Quando a bola bateu na trave e voltou, assim, deu aquela sensação de alívio. Você falou no pau. Não, aí fui eu que saí correndo lá do estúdio. Volta, Silvio! E o Silvio era muito isso. O Silvio, ele conhecia absolutamente tudo de televisão. Então o Flávio disse, né, ele é um dos pioneiros da TV, e ele conta até no livro dele, e contava isso pra gente com detalhes, no primeiro momento em que ele apareceu para uma câmera. Ele tinha 14, 15 anos, aí, enfim, a Record tinha lá teatro ao vivo, alguma coisa assim, precisava lá de um figurante no dia para falar uma frase, que era, a sua carta, senhor. Alguém mandou uma carta lá e tinha que, enfim, o mensageiro entregar uma carta lá para alguém. E com essa frase começou a carreira do Silvio, depois fez histórias, fez tudo que a gente pode imaginar em rádio, televisão, foi, enfim, um narrador de vanguarda, porque muito dessa irreverência que a gente vê hoje nos programas de televisão e tal, o Silvio fazia isso desde sempre, nos anos 80, né? O Silvio foi ele que começou, né? Muito foi assim, essa coisa do apresentador, brincar lá com o entrevistado. O Silvio fazia, assim, para ele era alguma coisa, algo banal, porque ele fazia isso toda hora. Eu me lembro que em 2009, o Band Esportes tinha um programa apresentado pelo Datena, aí o Datena deixou de fazer, era um programa à tarde, diário, de 2 horas. Aí o Silvio passou a apresentar esse programa. E às vezes não tinha pauta nenhuma, não tinha assunto nenhum.
Aí o Silvio inventava qualquer coisa, aí o Silvio ficava jogando uma laranja para cima, assim, ele dava a laranja lá pro entrevistado, tirava uma onda, até que um dia, eu na época trabalhava num canal de notícia e era só atravessar o corredor para ir pro estúdio lá do Band Esportes. Então, às vezes não dava para trocar de roupa e tal, então eu chegava lá de camisa e gravata, e o Silvio ficava lá implicando com as minhas gravatas e tal. Aí um dia ele chegou e falou assim: tira a gravata aí que nós vamos sortear. Eu falei: pô, Silvio, essa aqui é uma gravata cara, então amanhã eu vou te trazer um monte. Aí eu tinha umas gravatas muito feias e tal, dos anos 30 mais ou menos. Aí eu levei lá um monte, o Silvio colocava aquela gravata horrível no pescoço, ficava brincando e pedindo pro pessoal mandar mensagem lá e tal, e o ganhador, a mensagem na avaliação dele, a mais original, ia usar aquilo. E aí a gente se divertia 2 horas, e às vezes, e muitas vezes, né, com entrevistados importantes, porque o Silvio conseguia falar com todo mundo. Ou foi para o Silvio Luiz, por exemplo, a última entrevista exclusiva que eu vi o Avelange dar. O Silvio foi até o Rio de Janeiro e gravou lá 1h30 de entrevista para um programa semanal que ele tinha no Band Esportes. Transitava, assim, por todos os segmentos. E, para mim, até por tudo que o Silvio inovou, o Silvio era um gênio. Um gênio que faria agora, no dia 14 de julho, 90 anos, e que, como disse o Flávio, conseguiu trabalhar até o último dia são da sua vida. Enquanto ele teve saúde, ele trabalhou. Dentro do estúdio, saiu dentro do estúdio. Na verdade, ele não estava com a saúde plena faz alguns anos, isso é uma coisa que pouca gente sabe. Ele estava com uma doença muito séria, muito grave, estava vencendo a doença, trabalhando. Graças ao trabalho. Impressionante, impressionante. O Ale, o filho dele, com quem eu falo bastante, disse: olha, meu pai está muito doente, mas ele não queria parar de trabalhar. E quando ele foi dar entrevista aqui no meu podcast, ele não continuou, nem dirigia mais. Mas ele quis continuar trabalhando. Então, trabalhando dois caras alegres, né? O Bola e... Carioca. Claro, Carioca, claro. Né? Não, e trabalhou com dois caras até hoje, né? Ele tem contrato vigente com a RTV, quer dizer, isso é fantástico, gente. Isso é uma dádiva, isso é coisa de Deus, né? Trabalhar até os 89 anos é maravilhoso, maravilhoso. E eu só queria fazer assim, uma coisa que eu guardo para mim e que eu acho que fica também de reflexão com alguns executivos insensíveis. Eu não gosto muito de falar sobre isso porque eu sei que tem gente que implica com um monte de coisa, mas o Silvio Luiz completou 80 anos um dia depois da Copa do Brasil. Um dia depois da final da Copa do Brasil. O Silvio Luiz completaria 10 Copas do Mundo em 2010 na África do Sul. E aí, então, ele foi afastado, ele foi comunicado que ele estava afastado da cobertura 2, 3 dias antes da viagem, e isso conheço com riqueza de detalhes, porque eu viajaria com ele. Não vou entrar aqui na discussão se foi certo ou não os motivos que levaram ao afastamento do Silvio. Acho que foi excesso de rigor, mas enfim. O fato é que o tempo passou, o Silvio foi trabalhar na Rede TV, né, continuou sendo um narrador importante, até que acontece a Copa aqui no Brasil. O Silvio recebeu um convite da Fox para que ele fosse emprestado para narrar a Copa aqui no Brasil. Até porque seria também uma forma de homenagear o conjunto da obra. A gente está falando de um gigante. E aí não permitiram que o Silvio fosse emprestado para fazer, enfim, exatamente, para participar dessa Copa do Mundo. Aí eu trabalhava também num outro veículo, falei, pô, mas então, né, houve aquele atrito com o Silvio 4 anos atrás e tal, né? Por que não se chamar o Silvio para narrar alguns minutos da final, véspera dos 80 anos? Porque seria uma forma de jogar uma pedra no passado e fazer uma homenagem para esse monstro, para esse gigante, na véspera dele completar 80 anos e completando a 10ª Copa do Mundo. A sugestão também foi solenemente recusada. E eu acho que essas pessoas foram, assim, tremendamente insensíveis com alguém que foi tão importante em todos esses veículos.
Bom, a gente vai passar a palavra pro Vamp também. Insensível o ser humano geralmente é, né, Piperno? Infelizmente, geralmente é. Mas a gente vai para um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Vamp, você pediu para ser o último, né? Porque eles já tiveram mais convivência com esses personagens, esses novos anjos, como eu digo, do jornalismo esportivo. A gente ainda vai falar, claro, do Flamengo na Libertadores, do Palmeiras na Libertadores. Tenho que te pagar os R$100. Agora, você teve gols narrados pelo Silvio Luiz. E, além disso, eu queria saber se você, quando você jogou no Fluminense, também deve ter tido comentário do Apolinho e a convivência... Boa tarde, Tico, professor Vanderlei, Piperno, Flávio, boa tarde a todos. Contato com os três, né? Com o Silvio mais, porque eu atuei mais no futebol paulista, por muito mais tempo, né? O Apolinho convivi no Rio, quando eu joguei no Fluminense, no próprio Flamengo, né? Com o Antero, sempre acompanhei e era fã da dupla com um amigão, né? Sempre vi ali na ESPN os dois, né? Hoje é canal Disney, né? E o Silvio Luiz já narrou gol meu, já convivi com o Silvio no estádio, depois eu trabalhando. E até na terceira divisão do Campeonato Paulista, né? Ele fazia A3, primeira divisão, tudo, era envolvido com tudo. Eu tive várias oportunidades, aquilo que eu falei de estar mais aqui em São Paulo, né? É uma perda muito grande, que Deus o tenha, né? E os pesos da minha família, né? E aí, para fechar com chave de ouro, todo mundo já falou dos três aqui, todo mundo sabe, né? O céu tá em festa, como você parabenizou mesmo, um título muito bonito, o título aí, Tico, que você leu. E aí eu falei, deixa por último para fechar com chave de ouro, né? Porque tem uma narração de um gol meu do Silvio Luiz, né? Tem vários, né? Dos meus 200 e pouco. Não, vários não tem, não. Você deve ter achado um que você fez e ele narrou. Dos meus 236, mais do que o Rogério Ceni. O Antero já comentou, o Apolinho já elogiou e o Silvio já narrou. Eu fui lisonjeado pelos três. Então, eu falei para fechar com chave de ouro, porque antes de vir para cá, né, pra gente aqui fazer nosso programa, eu tava vendo os outros programas, pessoal. E é um momento de treta que se pede, mas os programas tudo alegre, porque eram três caras que bem-humorados, sinônimo de alegria, né? O Marcelo Barreto também, pô, o programa hoje aqui, a gente perde três pessoas muito importantes, mas o programa está sendo de alegria, porque era três caras que passavam alegria, né? O Antero com o amigão à noite era fantástico, né? E até agora mesmo, no final mesmo, ele entrava lá com o Elton Serra, meu conterrâneo da Bahia, tomando um café no Sport Center, né? Raspava o cabelo, que tava, né? Cabelo, vou comer um pão com manteiga. O Apolinho chegou a ser treinador. Alegria no Maracanã, comandando o Romário, Edmundo, sabe? Pior ataque do mundo, ele já comentou, né? Pior ataque do mundo. Senta, para, descansa um pouquinho, salve o Romário, Edmundo. Né? Eu jogava no Fluminense nessa época. Você jogava? Jogava no Fluminense, pô. Por isso que eu decorei a música. E o Silvio aqui direto, uns canelos. Já comemos canole na querida Javari. Então, para encerrar, Tico, vamos lá. Pode passar, não? Poder... Eu não sei Os caras falaram que pode, pô. Calma, a gente vai voltar pra rádio. Você não gosta de ser no rádio também? Passa logo em tudo, a rádio vai ver também meu gol. Eu sei que a rádio vai ver teu gol, mas faltam 30 segundos pra gente voltar pra rádio. Então só elogios. Então a gente tem que esperar. Foram 231 gols, os 250 o Silvio narrou, porque 19 foi anulado. Agora, olha isso, ó. Esse nosso craque, ele teve a honra de ter um gol narrado pelo Silvio Luiz. Um gol, tudo bem, né? Gol não, a gente tem que respeitar. Respeita as nossas histórias. Tem que respeitar. Respeita nossas histórias. Mas ele teve um gol fajutinho, narrado pelo... E olha contra quem? A gente vai voltando aí pra Rádio Jovem Pan em Você vai ver, 4 professor, segundos contra quem? aqui. Aí, Piperno. De volta, hein? De volta. Vê se eu não era raiz, Flávio. Os canais de Agora página. na rádio e no YouTube, ele não me deixa falar, porque ele tá emocionado. Estamos voltando pra Rádio Jovem Pan. Vai passar meu gol, não? E agora a gente vai aqui mostrar o único gol de Vampeta. Tadinho, fazia pouco gol, né? Coitado, mas ele achou um. Só pedi pra Rogério, você tem mais gol que atacante. O único Eu tenho mais gol que Denilson, pô. Narrado pelo Silvio Luiz. Vamos botar aqui essa homenagem ao Silvio Luiz e ao nosso velho Vamp, que é um monstro. Vê se eu não é raiz, vê se eu não comemoro. Pode vir. Opa, agora no meio do buraco, ela ganhando a boquinha da garrafa aqui, Luizão de coco pra trás, cadê o Vampeta? Clareou, olho no lance.
Domingo no replay. Foi. Que golaço de velho Vamp. Você vale por... Cada gol meu bonito vale por 10, entendeu? Eu fiz uns 70, então 700. Eu tenho que ceder. Ó, eu trouxe a carteira que eu esqueci. Ô, Flávio, e você viu quanto é que foi, professor? Quanto é que foi? Você já falou, com a tua vitória. E eu comemorei? Comemorou. Os caras hoje faz gol porque jogou no time. Respeito, se você não respeitava o seu respeito. Que é para o momento faz gol. Acho que é respeito, acho que é frescura. Ela faz 10 jogos no time, era banco e tal, joguei, puxa vida. Não vou fazer, sai daí. Ó, antes da gente começar aí a falar de Libertadores da América, do Flamengo, olha que coincidência, cara. Eu não acredito em coincidência, como diz a Lívia. O Apolinho viu o primeiro tempo do jogo do Flamengo. E ele faleceu no segundo tempo. Ele era flamenguista fanático. E no segundo tempo ele faleceu. A gente vai falar sobre esse jogo. Eu não sei se a gente pode mostrar, cara, mas eu acho que vale até desmonetizar hoje, consultar aí a chefia, porque a narração do Penido no momento da morte do Apolinho, eu tô arrepiado. É de arrepiar, tá? É de arrepiar. Ele começa a chorar no meio do jogo. Ele pede licença pro Gerson, canhotinha de ouro, que tava fazendo comentário. Gerson, para tudo. E o Penido começa a chorar. Eu sou fã do Penido pra caramba. E ele começa a chorar no ar. Eu sou a favor, se tiver que desmonetizar agora esse programa de hoje, porque é uma narração linda, muito sincera, como foi o choro aqui do Flávio hoje com relação ao Silvio. Foi esse choro do Penido com relação ao Washington Rodrigues. A gente vai falar da Libertadores, vai falar do Flamengo, do Palmeiras, mas antes a gente vai escutar também Nilson César, nosso companheiro que também trabalhou com os três, conheceu os três, e também Mauro Betting, nosso amigo e irmão, que trabalhou com a gente até pouco tempo atrás, aqui na Jovem Pan, fazendo suas homenagens também a Apolinho, Silvio Luiz e Antero Greco. Meus amigos, o jornalismo esportivo ficou mais pobre. 3 profissionais. Silvio Luiz. Silvio Luiz está entre os 3 melhores da história da televisão brasileira. Luciano do Vale, Silvio Luiz e Galvão Bueno. A minha ordem é esta: Luciano, Silvio e Galvão Bueno. Silvio Luiz, além de tudo, uma pessoa espetacular. Quem conheceu na essência o Silvio Luiz sabe que se trata de um cidadão, nota 1000. Fez história. Apolinho, Washington Rodrigues, todas as vezes que tive a oportunidade de cruzar com Apolinho, olha, eu fiquei encantado pela sua doçura, pela sua gentileza, e um profissional extraordinário. Chegou até a ser técnico do Clube de Regatas do Flamengo. E o meu querido amigo Antero Greco. O Greco foi embora também, né? Que fez uma dupla espetacular na ESPN com o nosso querido Paulo Soares, um amigão. Uma dupla que ficou histórica. Greco foi chefe de jornalismo do Estadão, diretor de jornalismo do Estadão. Um cara espetacular. Enfim, gente, é o ciclo da vida, né? Terminou para esses 3 grandes amigos e eu sinto muito. Mas eu sou espírita e eu acredito que a vida segue. E eles, na espiritualidade, vão continuar a missão. Greco, Apolinho, Silvio Luiz, boa viagem para a espiritualidade e que continuem encantando a todos nós. Um abraço. Olha aí, o nosso Nilson, também um dos grandes narradores aí da história da rádio, fazendo sua homenagem. E também o Mauro Betting aí, pra gente fechar a homenagem aqui da Jovem Pan a esses 3 monstros que agora viraram anjos do jornalismo esportivo. Não só o esporte, não só o jornalismo esportivo perdem muito sem Washington Rodrigues, o Apolinho, sem Antero Greco e sem Silvio Luiz. A comunicação perde, o bom humor, a inteligência, o sarcasmo, a saída pela direita, pela esquerda, por dentro e por cima. Um entretenimento na melhor acepção do termo. Craques, com que eu tive a honra de ser colega, amigo, mas sobretudo fã do Apolinho, do Silvio e do Antero. Pessoas que vão fazer muita falta no mundo sisudo, carrancudo, no jornalismo amargo e azedo. Silvio, Apolinho e Antero, cada um do seu jeito, traziam mais frescura, traziam sempre a melhor versão possível dos fatos, mas traziam sempre aquilo que a gente tem que tirar de letra, o humor. Ainda mais num país que não é para se levar a sério,
Quem se leva muito a sério não merece. E Silvio, Apolinho e Antério conseguiram com conteúdo fazer a gente feliz. Que sejam felizes lá no céu, como nos fizeram aqui, todos nós órfãos de Silvio, de Apolinho e de Antério. Ó, eu quero mostrar aqui pra finalizar, cara, vale a pena a gente ouvir essa narração do Penido, porque mostra o que é amizade, né? Que muitas vezes, principalmente hoje em dia, tem muita gente um querendo puxar o tapete do outro, um querendo sacanear o outro. É isso que eu tenho mais orgulho aqui na Jovem Pan. Não tem isso aqui na Jovem Pan. Todo mundo leva, brinca, não torce um contra o outro. E a emoção do Penido na narração do jogo do Flamengo, no momento da morte do Apolinho, foi de arrepiar. Eu fiquei escutando essa narração ontem, eu escutei ela umas 10 vezes, porque ele se emociona, ele começa a chorar no ar, e eu conheço o Penido. É um cara sensacional. Então, vamos ouvir a narração marcante, não é narração, né? A emoção do Penido quando ele soube da morte do seu amigo Apolinho durante a narração do segundo tempo do jogo entre Flamengo e Bolívar, ontem no Maracanã. Eu já tive treinador assim. Gerson, diga. Para tudo. Para o jogo 4-0 para o Flamengo. Eu quero pedir desculpas, ouvintes, pela minha emoção. São 25 minutos do segundo tempo. E hoje, 15 de maio de 2024, acaba de falecer o Washington Rodrigues, o Apolinho, supremo ídolo, parte para a morada eterna. Depois de uma vida tão brilhante, deixando um legado, entrando na história do rádio. Eu já tive treinador assim. Gerson. A emoção do Penido, e ele diz supremo ídolo, porque o Penido, quem não conhece, ele chama todo mundo de ídolo. Ele, ô meu ídolo! E aí ele se relaciona, né? Se refere ao Apolinho como supremo. Ou seja, o maior ídolo. Emocionante pra caramba. Esses caras, eles me inspiraram, tá? Porque eu sou do Rio. Então, Apolinho, Penido, José Carlos Araújo, eles são do Rio. Eu escutava muito com meu pai. Tinha mesa redonda desses caras depois de jogo, como tinha do Flávio Prado aqui, que pro Rio era com esses caras. Então, eles marcaram uma geração, me marcaram pra caramba. Tive o orgulho de conhecer o Apolinho, conheço a família. Até agora o filho dele, o Austinho, me mandou aqui mensagem agradecendo. E que esses caras, que eles vão em paz. A gente sempre brinca, né? Aí tem xingamento no chat, tem brincadeira. Não ligo, isso faz parte. Mas é bom a gente ver o quanto pessoas que levavam alegria pros outros ficaram marcados. E aí, quando eu brinco aqui, quando eu digo, eu não sou muito jornalista, eu sou entretenimento, eu sou brincalhão. Com certeza, muitos desses caras inspiraram aí a você levar a vida de uma forma leve, brincando, mesmo quando você tá brabo, mesmo quando você tá zoando. E que eles descansem em paz.